Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo da Bíblia. Como sempre, né? Você já é nosso companheiro, nossa companheira antiga. Você sabe que aqui a gente estuda baseado no texto da lição da Escola Sabatina. Esse trimestre a gente está estudando Descanso em Cristo e pela primeira vez do trimestre a gente vai reencontrar um trio muito legal, que fez bastante amizade com a gente, a Ivelise, a Akeldan e a Larissa. Bom, você pode dizer, mas eu não conheço a Akeldan. É que a Marcele tirou férias nesse trimestre e a Akeldan aceitou o convite de participar aqui conosco. Bem-vinda, Akeldan. Oi, gente, um prazer aí estar com vocês e espero aprender aí junto com vocês mais sobre a Bíblia. Ah, que legal. Ô, Akeldan, fala pra gente onde é que você está, o que que você está fazendo. Olha, eu cursei teologia e música, agora eu tô trabalhando no interior do Paraná, uma cidade que se chama Cascavel, e aqui tá frio pra caramba, pastor. Frio. Tá muito frio aí, né? E Ive e Larissa são conhecidas do nosso pessoal. Bom, nós vamos começar o estudo da nossa lição. Não esqueça, compartilhe o nosso link, conta para os seus amigos. Se você gosta, compartilha com outros para que outros também possam participar, tá bom? Vou convidar você para a gente fazer uma oração. Deus amado, estende a sua mão sobre nós e aviva essa palavra dentro de nós também, por favor. Dirige a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meninas, já que a Keldan está estreando com a gente, vamos colocá-la na prova de fogo. A Keldan, você abre a lição de hoje. Você abre a lição de hoje, Keldan. Pode fazer aí a introdução do sábado, misturar o domingo aí, é assim que a gente faz. E depois o pessoal vai falando junto. Olha, a lição dessa semana vem falando sobre quais são as raízes da nossa inquietação. O que será que está por detrás das inquietações que a gente tem, né? Ela vai falar de uma história aqui de uma árvore que se chama álamo tremedor. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para fazer a introdução, porque eu fui a pessoa que desistiu de fazer biologia por causa de botânica. Botânica, sério. Tipo, eu tive 4 aulas sobre estômatos, e depois daquelas 4 aulas eu pensei assim, eu acho que isso não é para mim. Então, mas aqui tá falando que esse álamo tremedor é uma planta que ela tem dos maiores sistemas de raízes do mundo. Então, tipo, o álamo é uma planta que ele pode viver até 150 anos, mas as raízes deles pode durar muito mais tempo, né? Milhares de anos e tal. E daí aqui na lição a gente tem essa comparação, nossa, como que essas raízes podem ser maior do que a própria planta, né? Tipo, maior do que a própria árvore e tal. E tem uma reflexão pra gente aqui pensar, tipo, o que será que tem por detrás das coisas que a gente se preocupa tanto, que nos afetam tanto, que nos deixam, que tiram a nossa paz? O que será que está por detrás disso? Então a gente vai trabalhar com alguns versos aí, mas o verso principal está lá em Tiago, capítulo 3, verso 16, e vai dizer assim: Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E só para a gente entender um pouco melhor, no verso 13, vai dizer assim: Quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão e sabedoria. Então, aqui já tem uma dica pra gente, né? Tipo, se a gente quer ser sábio, quer ser inteligente, de que maneira que a gente tem que viver? A gente tem que viver em mansidão, sendo sábio em mansidão. Mas se a gente quer viver por aí, tipo, afetado, inquieto, a gente não quer viver em paz, as duas coisas que vai estar falando aqui nesse capítulo é que tira a nossa paz é inveja e competitividade, esse tipo de competitividade que não é bom. Eu falo assim de rivalidade, né? Eu não sei se você já leram um livro, é um livro bem pequenininho que se chama Ego Transformado, do Timothy Keller. Ele vai falar assim que tudo, quando a gente tira Deus do centro da nossa vida, tudo vai ficar um espaço muito grande sobrando. Então a gente vai tentar colocar nesse espaço grande, que é o espaço de Deus, outras coisas. E daí vai dizer assim, na página 18, ele diz assim: na tentativa de preencher o vazio e lidar com seu desconforto, o ego vive se comparando com outras pessoas.
E daí aqui ele vai trabalhar com essa questão, né? Essa nossa necessidade, às vezes, de comparação, né? E isso me lembra o último mandamento, que no último dos 10 mandamentos diz assim, que não é para a gente cobiçar nada do próximo. E daí a gente fica pensando assim, mas por que a gente não pode cobiçar nada do próximo? Não é ruim eu ter um tipo de ambiçãozinha, assim, poxa, querer crescer, fulano tem tal carro, poxa, eu também quero ter tal carro. Isso é errado? Por que Deus fala na Bíblia que a gente não pode ficar cobiçando as coisas de outras pessoas? É porque inveja é feia? É porque inveja é ruim? Então, pensando sobre isso, sabe, teve um dia que eu comecei a pensar sobre essa questão do 10º mandamento e eu percebi que Deus, ele fala isso pro nosso bem, não só porque a gente pensa assim, inveja é um negócio feio, né? Mas porque quando a gente começa a se comparar muito com o outro, começa a desejar o que o outro tem, a gente esquece de ver aquilo que Deus nos dá a cada dia. Então, ao invés de ser grato por aquilo que Deus está me dando a cada dia, eu paro de ser grato e começo a ficar pensando no que me falta. E isso é muito ruim. Eu paro de viver o hoje e começo a viver uma vida que não existe, uma vida de ilusão, uma vida que não é minha. Eu preciso viver a minha vida. Eu preciso ser grato por aquilo que Deus me dá a cada dia. Assim eu vou ter paz, assim eu vou conseguir desfrutar melhor a minha vida, a minha família, as bênçãos que Ele me dá a cada dia. E eu vou viver muito melhor. O pastor, o Oi. senhor me permite, já que a Kelda fez... Vamos fazer o seguinte, primeiro eu não permito que me chame de senhor, né? Vamos, né? Não, o senhor viu, né? É que eu já vim aqui da advocacia, eu falei para a Larissa, eu estava na maior formalidade e no senhor entrei aqui na lição. Mas se você me permitir, pastor Fernando, eu selecionei a imagem dessa figura do álamo, porque às vezes eu mesma, se a Kelda fala que ela não pode falar sobre o álamo porque ela não é bióloga e desistiu, eu então, quando fui estudar essa lição, fiquei pensando por que dessa analogia? E não é só uma vez que a lição comenta. Então, se você me permitir, eu trouxe aqui a imagem, não sei se vai ficar adequada, para nós compartilharmos do álamo, e queria saber se ela está visível para vocês, se é possível nós vermos aí, sim ou não? Sim, sim. Dá para ver? Precisa aumentar ou tá bom assim? Oh, aí ficou bom. Então, sabe que eu gostei dessa imagem? Realmente mostra as árvores que são bem bonitas, elas são altas, mas eu gostei especialmente das raízes, porque quando você vai pesquisar sobre o álamo na internet, você vai ver que as raízes delas são tão profundas e subterrâneas que são assustadoras, porque elas podem tomar conta de grandes territórios, essas raízes, mais do que as próprias árvores. E eu penso que trazendo para os nossos dias atuais, essas raízes da inquietação, como a Kelda levantou, elas também são assustadoras na nossa vida, porque elas são profundas, muitas vezes invisíveis. Então, quando você olha assim para a pessoa, você diz, com a pessoa vai indo tudo muito bem, e você mal sabe que dentro dela existem sentimentos que são destruidores e estarrecedores. E eu penso que quando Jesus nos chama para o discipulado, ele deseja que nós tenhamos a noção do custo do que significa servir. E esse custo, quando a gente toma consciência, o diabo fica irado. Então, muitos desses sentimentos que nos permeiam como seres humanos, nesta lição eu percebo que é realmente a chance de cortar o mal pela raiz, ou minimizar os efeitos que essas raízes maléficas podem causar, não só na nossa vida, mas como na própria árvore, nas vidas de quem está ao nosso redor, pastor. Porque tanto quanto os frutos bons que eu posso produzir, essas raízes da inquietação, como a lição nos traz, ambição, egoísmo e outras, prejudicam não só a minha própria vida, mas a vida de quem está ao redor da minha e convive com a minha. Verdade, esse negócio de. Bom, eu conto uma historinha faz tanto tempo que eu não sei nem se eu já contei aqui na lição, né? Se eu contei, vocês me perdoem, mas eu gosto de contar. Eu sempre carrego carrinho na minha pasta, né? Porque quando eu vou fazer visita pastoral, eu tenho sempre carrinho e brinquedinho assim para dar para as crianças. Eu ganho as crianças na base do brinquedinho. Aí, uma vez, faz muito tempo, eu estava fazendo uma visita, mas quando eu cheguei no portão tinha dois molequinhos brincando. Só que só tinha um carrinho e o menorzinho ficava, deixa eu brincar um pouquinho. O outro, não, era um carrinho velho, né? Não, é só meu e tal. O outro, e eu falei, é agora que eu vou criar um problema aqui, né? Chamei o outro que não tinha carrinho e falei, vem cá você. Aí ele, eu? É, você. Aí o outro só ficou olhando, né? Aí eu peguei, enfiei a mão na pasta e dei um carrinho novinho para ele. Aí o outro, também quero, já largou o outro carrinho lá, né?
A base do ser humano é essa. A gente nunca vai estar satisfeito com o que a gente tem. Então, se a gente quiser colocar nossa felicidade no que nós não temos, nós vamos viver cobiçando, né? E eu acho que a rivalidade ela tem alguma coisa a ver com cobiça também, sabe? Porque a rivalidade, eu acho que é a cobiça do sucesso do outro, né? Eu fico cobiçando o sucesso do outro em certo aspecto, né? E aí eu acho que eu sou rival, eu crio uma competição entre o outro e eu, né? Isso é a base da desgraça, porque cada um de nós é tão único que Deus tem um mapa, um traçado para cada um, né? Um caminho para cada um. Não adianta eu ficar olhando a estrada do outro, nem o carrinho do outro, nem o nada do outro, né? Aliás, adianta, só vai causar problema. Agora, tudo isso causa divisão. Mas só que aqui está dizendo assim que Jesus traz divisão também. Aliás, foi ele mesmo que disse isso, né? Como é que a gente encara esse negócio? Que Jesus traz divisão. Como que Jesus pode ser o príncipe da paz? Como que quando os anjos anunciam, né, tipo, que o nascimento de Jesus, fala assim, e haja paz na terra, só que daí a gente chega lá em Mateus capítulo 10, verso 34, diz que Jesus também veio trazer espada. E veio trazer espada entre os pais e filhos. E aqui Jesus está citando um verso que é lá de Miqueias, capítulo 7, verso 6. Eu vou até ler com vocês. Manda ver, lê aí. Vamos ver se a gente chega em alguma conclusão aqui, porque ele fala que não é para confiar, marido não é para confiar na esposa. Um negócio meio duro aqui, hein? Eu espero que vocês tenham estudado bastante para dar uma resolução para nós, viu? Uhum. Jesus está citando lá em Mateus 10, ele está citando Miqueias 7, verso 6, que diz assim, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Então, aqui, não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro, não compartilhe seus segredos, nem mesmo com a sua mulher. Então, o que a Bíblia está querendo dizer? Que não é para você confiar na sua mulher, que não é para você acreditar no seu amigo. Como é que a gente vai fazer agora? Vai ser todo mundo brigado aí dessa lição em casa. Arranca essa paginazinha da Bíblia. Mas aqui o Miqueias ele está falando da destruição moral de Israel, né? Ele chegou num ponto que o negócio estava tão feio que até as relações elas estavam quebradas tanto no âmbito mais íntimo delas, né? Que é essa questão de família. Então a moralidade estava muito ruim. O povo decidiu, se afastou de Deus, e quando a gente se afasta de Deus, inevitavelmente a gente vai se afastar das outras pessoas também. As nossas relações vão ficar mais difíceis. Agora, sabe o que eu acho? Aqui eu dando esse sentido de divisão, pastor Fernando e Larissa, é que muitas vezes o que se prega é que servir a Deus é receber esse príncipe da paz e viver em paz, né? Então, se eu resolvo servir a Deus, eu vou ter paz, minha vida vai ser calmaria. E o que eu entendi dessa lição é que servir a Cristo é entregar sua lealdade e sua fidelidade a Ele, o que muitas vezes causa divergência em famílias, entre amigos, porque revela quem eu vou adorar, em quem eu vou confiar. E servir a Jesus significa divergências, em muitos aspectos. Ainda que ele seja o príncipe da paz, no comentário da lição diz assim que a paz de Cristo não é usada para banir as divisões. Porque muitas vezes nós pegamos esse presente, essa dádiva da paz, e entendemos que tendo paz não haverão conflitos. Ou se Cristo habita na minha vida será, então, uma calmaria. E não é isso que Jesus prometeu, é exatamente o que aqui o Dan leu. Quem escolhe servir a Jesus estará vivendo, sim, uma escolha de lealdade que causará divergência e receberá, sim, a paz para persistir no meio desses conflitos. Eu queria colocar uma pimentinha aí antes de você falar, Keldan. Pimentinha assim, né? Porque a Keldan estava dizendo assim, né? Quando a gente se afasta de Deus, né? Aí acaba atraindo um monte de conflito e de situações terríveis, as piores possíveis, né? Aí, assim, eu tenho
uma pessoa que era membro de uma igreja, uma senhora, né? E que ela diz assim: eu estou me separando do meu marido por causa do evangelho, né? Bom, para resumir a história, eu conhecia essa senhora, eu fui perguntando para ela, né? Domingo você vem na igreja? Bom, e ela vinha na igreja todos os dias da semana, né? E eu falei para ela no final, eu falei: olha, na verdade, se eu fosse seu marido, eu já teria me separado de você por causa do evangelho que você vive, porque você não fica em casa, né? Então, às vezes a gente acha, e a Bíblia ela é fantástica para fazer, porque ela tem que fazer a gente pensar, né? Nós não podemos atrair para nós a divisão e dizer assim: é por causa de seguir a Cristo que eu estou fazendo isso aí. Porque muitas vezes nós nos isolamos, né? E aí acabamos provocando aquilo também. Tem os dois lados, a gente tem que olhar sempre, procurar andar no caminho, que Deus traz, que Jesus traz, que é o caminho estreito. Por que ele é estreito? É porque precisa de discernimento, né? Precisa de visão espiritual para você saber andar naquele caminho, né? Estou achando a Larissa quietinha, mas a que eu dancei ia falar alguma coisinha. Então, pastor, achei bem legal isso que você colocou, porque eu acho que assim, tem confusão que a gente entra, que depois a gente acha assim, porque eu sou cristão, mas daí não é. A gente que inventa umas lutas aí que Deus não pediu pra gente lutar. Então, aqui, Mateus 24, verso 9, diz assim, ó: vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. De fato, é verdade isso que a Eve falou. Você servir a Deus, você fazer o que é certo, algumas vezes pode trazer, sim, as pessoas que estão acostumadas, por exemplo, quem trabalha em alguma empresa, que está acostumado com a corrupção, você ser alguém justo no meio de um monte de gente corrupto, você vai ter gente que não vai gostar de você. Mas muitas vezes cara, você pode ser cristão, mas por favor, não seja chato, porque daí você não vai estar testemunhando de Jesus, você não vai estar, não é um testemunho, você está, na verdade, destestemunhando de Jesus, né? Então aqui, o Kevin falou, me fez pensar num verso que fala assim, ó: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É um preço muito alto. Muitas vezes a gente entra no cristianismo e a gente não calcula o custo que isso tem. É um preço alto. Ser cristão significa você colocar Cristo como alguém principal na sua vida, acima da sua família, acima da sua própria vida. E Jesus ele vai dizer assim, olha, quando alguém vai construir uma torre aí, vai fazer uma construção, precisa sentar e calcular o quanto que aquilo vai custar, para você não começar a construir e depois parar no meio do caminho. Um rei, quando ele vai fazer uma guerra, ele precisa saber quantos soldados que ele tem para ver se vale a pena fazer guerra ou se vale mais a pena você fazer um tratado lá com quem você for combater. Então é preciso você sentar e calcular que você ser cristão, você não vai ser assim as mil maravilhas, você vai ter desafios, você vai tem um preço a ser pago. Uhum. Vai ser difícil, você vai atrair coisas que muitas vezes você vai ter que acabar enfrentando coisas que você não enfrentaria se você não fosse cristão. Mas, de fato, isso que a gente estava conversando é verdade. Eu vejo que muitas vezes, por exemplo, no almoço de domingo, será que vale a pena você discutir lá com seu parente que não tem a mesma visão política que você tem? Será que vale a pena você, tipo, brigar com alguém da sua família? Muitas vezes a gente entra em lutas que Deus não pediu para a gente entrar e a gente acaba entrando e coloca o nome dele no meio. Então, eu acho que a gente precisa respeitar o outro, a visão do outro. Política, futebol, tudo isso, né? Tem tem um salmo que eu gosto bastante, que é o Salmo 37, que fala assim: não ande inquieto por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Daí, confie no Senhor e faça o bem, alimente-se da verdade. Então, ele fala assim: não ande por aí achando que você é o justiceiro. Não lute as lutas que ninguém pediu para você lutar. Você é cristão? Você acha que você precisa se posicionar politicamente? Tudo bem, não tem problema. Mas você não precisa, tipo, entrar em coisas que você não precisaria. Porque, assim, muitas vezes a gente anda brigando por coisas
Jesus ele tinha discípulos, tanto os zelotes, que eram aquele pessoal mais que cuidavam muito da moral judaica e tal, que era até meio terroristas, e no mesmo grupo de discípulos ele tinha um pessoal que era mais secularizado, que era até do lado dos romanos. E eles conviviam juntos, eles trabalhavam juntos, porque Jesus era o principal na vida deles. Então, apesar deles terem visões diferentes, eles conseguiam trabalhar juntos. E hoje a gente, como cristão, a gente não consegue trabalhar junto, a gente não consegue se ouvir mais, porque a gente tem visões políticas diferentes. Então, assim, poxa, se eu, por acaso, se eu sou de esquerda, por que que eu vou discutir com o meu tio que é de direita, que foi fuzileiro naval, sei lá, que gosta dos militares? Respeita a história do seu tio, não vai brigar com ele no almoço de domingo. Para isso também tem que calcular o custo, né? Larissa, tô achando você tão quietinha hoje. É porque eu vim com o figurino errado para a lição. Eu tô com a capa de Jacó, entende? Não, eu vim Aí, aqui para honrar minha mãe, que usou todas as linhas de tricô nessa bela túnica que fez para ela mesma, mas que acabou não servindo. Então, eu estou muito agradecida nesse inverno frio. Eu estou feliz. E agora eu acho que eu vou começar minha participação. A Keldan, que não me conhece, já está aterrorizada. Acho que eu vou falar sobre, sei lá, fashion, né? Não é. Estou aqui pensando, pastor, em como que a gente pode unir algumas coisas. E o que eu fico pensando é que a soberania do Criador, ela está em criar seres singulares, únicos. Na criação não existe nada igual. E às vezes a gente perde isso de vista, né? Porque a gente vive num mundo padronizável e quanto mais igual as coisas forem, mais fáceis são de controlar, mais fácil é da gente entender. E, enfim, cada vez mais tudo se move a gente ter mais gostos parecidos, mais tudo do mesmo jeito, porque é uma forma de controle. E aqui a gente está falando justamente sobre essa caminhada cristã, o papel do descanso e o que vai perturbar essa nossa possibilidade de descansar em Cristo. E eu estou pensando aqui que, assim, né, para tentar unir a ideia das raízes do Alan, né, que a gente começou a falar, com essa ideia das coisas da família, né, onde que estão as coisas ruins, a competição, depois a gente vai falar sobre o egoísmo, né, e a ambição e já outros. pode emendar no egoísmo. Oi, a gente já está no Já, egoísmo? já pode emendar no egoísmo. Ah, então, mas é porque é o seguinte, porque assim, ó, para você matar uma planta, não adianta, às vezes você tem que arrancar, né? Mas aí, tipo, às vezes a raiz está tão profunda que você não consegue. Então, às vezes você vai ter que jogar um veneno ali para acabar de vez, porque assim, e a raiz ela só vive quando ela está se alimentando das coisas que estão ali por perto, né? E muitas vezes, isso é triste, aí falando um pouquinho sobre essa parte, né, que a Keldan acabou de falar, sobre a questão da divisão, de Jesus trazer a espada. Muitas vezes, essas coisas ruins que alimentam a gente já vem desde cedo, vem da família, vem dessa epigenética, né, que é esse novo termo das coisas que vem antes da gente, né? Então, elas estão lá alimentando quem a gente é, mesmo sem a gente querer, informando quem que a gente é, inquietando a gente, mesmo sem a gente querer. E o Salvador, ele veio para nos tornar pessoas singulares, únicas, numa caminhada com ele. Porque a comparação, seja entre irmãos, seja entre colegas de trabalho, seja entre você e a musa fitness do seu Instagram, ou sei lá, o muso fitness, entendeu? É uma desgraça, porque a comparação vai levar à competição, e a competição, cedo ou tarde, vai levar à aniquilação. E a aniquilação, a gente sabe que não é do reino do príncipe da paz. A aniquilação é do príncipe das trevas. É o que o inimigo de Deus quer causar a todos nós, quer seja uma aniquilação física, espiritual, emocional. Então, assim, através de todo esse percurso, ele vai tentar te aniquilar. E com isso, tipo, só que assim, você pensa, putz, eu não tô querendo matar ninguém, eu não vou sair com uma faca aí para, sabe, para matar. Eu sou sincericida, né, pastor? Eu já tive vontade de fazer isso com algumas pessoas, né? De tipo, quero te esganar, entendeu? Mas as pessoas normais que conseguem se controlar não vão sair disso, né? Mas hoje a gente está vivendo num mundo que você não sabe mais o que vai acontecer, porque as pessoas estão literalmente fora de controle. E da onde que vem isso?
Você tem que voltar lá na raiz, e muitas vezes está na própria família, está nesse começo, no que te alimentou primeiro, e isso vai te seguir a vida inteira. E o convite do Salvador de descanso para esse tipo de inquietação é: vem cá, eu sou água pura, eu sou luz, eu posso te fazer crescer num bom solo. Então, quando diz que talvez... Porque às vezes, tipo assim, eu vou dizer que essa coisa mesmo de Mateus, eu já vi gente que, tipo, negou a família, largou o marido, não sei o quê, se converteu. Cara, foi uma tragédia, foi pior ainda. Às vezes, assim, é óbvio que tem coisas que a gente vai ter que deixar e o compromisso vai além disso. Mas eu acho que é uma coisa até anterior. É uma coisa de você ser um ser humano com Cristo. Sabe? Não vai ser a sua família, não vai ser a sua família nem a de origem, nem a que você escolhe. No caso, o povo de Israel era escolhido, né? A mulher não tinha condições muito de ficar escolhendo. Mas para você parar de pé sozinho com o Criador. Olha, falando dessas coisas que tiram a paz da gente, que é o que a gente está estudando, né, e que nos impedem de descansar, né, tiram a gente desse, eu vou dizer assim, do modo descanso, né? O modo descanso é aquele jeito de viver confiando em Deus, né, descansando nele, quer dizer, Deus está dirigindo tudo. A gente tem uma música que é Pode Cair o Mundo, Estou em Paz, mais ou menos isso, né? Entre essas coisas, os próximos 3 dias, que é segunda, terça e quarta, a gente vai falar sobre algumas características humanas, né, que é egoísmo, né, ambição, e eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso aí, né? Olha, sobre o egoísmo, pastor, eu gostei muito porque ele aparece aí linkado à parábola do rico insensato. Isso aparece em Lucas, quando Jesus foi questionado, na realidade, em público, para resolver uma questão de herança. Tinha que ser comigo de novo, tá, Larissa? A área jurídica que eu dou. Então, Jesus sabe que é comigo. E ele é questionado por um irmão que vira para ele e diz assim: ah, Senhor, fala para o meu irmão me dar a parte que me pertence aí na herança. Se fosse aí feliz, eu ia olhar e falar assim: dá logo, porque ele merece. Mas Jesus se retira do papel de árbitro e, ao invés de resolver a questão, Jesus, na verdade, eleva qual é o problema maior da raiz, que é a questão do egoísmo. Aí talvez você, lendo essa parábola que Jesus conta, você talvez questione: mas qual é o problema em planejar a vida, em ter bens materiais? Será que existe problema nos dias atuais de nós desejarmos, até ambicionarmos, né, já que ambição é o próximo, de planejarmos as construções materiais, os nossos projetos pessoais, no aspecto de ter riquezas, patrimônio? Até porque na Bíblia, esse episódio que está em Lucas 12 se refere a um direito que é certo, que significa uma herança. Então, aquilo que é certo parece ser justo. E a forma como Jesus responde, ele faz o espelhamento para a raiz do problema, que é a questão do egoísmo. E quando eu busco a palavra egoísmo no dicionário, pastor, a Kyodan e Larissa, eu encontro aí o conceito dizendo que é a capacidade tida como virtude pelo sujeito egoísta, que pensa apenas em si mesmo e jamais, em situação alguma, reconhece que foi ajudado por alguém. E nas expressões sinônimas aparecem aí egocentrismo, soberba e outras. Na realidade, é possível ter descanso em Cristo num mundo egoísta. E como disse a Larissa, o egoísmo pode sim nos acompanhar a vida toda. Só que Jesus nos convida, ao nos tornarmos discípulos dele, que nós vivamos por princípios celestiais para que vivamos melhores e de forma mais estável, sabe, pastor Fernando? Então, é possível, sim, planejar sua vida, organizar-se financeiramente, desenvolver-se materialmente, só que o princípio deste mundo é ter, e o princípio do reino é ser. O princípio neste mundo é, na verdade, sempre a autopromoção. O princípio do reino é a abnegação. O princípio aqui neste mundo é o foco em si mesmo, e o princípio do reino é o foco nos outros. Então, eu aprendi mesmo desde criança com a minha mãe a compartilhar. E hoje, como mãe, o meu maior desafio com a Sara é ensiná-la a compartilhar. Porque parece que, naturalmente, a criança, na verdade, o ser humano já nasce egoísta, né? Tanto é que a musiquinha da lição que a gente fica cantando todo dia
com a Sari fazendo gesto, que Jesus me chamou para compartilhar com o outro, é dividir. E o contrário do egoísmo, no princípio celeste, é você realmente dar, compartilhar, pensar no outro. Porque há mais felicidade, há mais alegria em doar, pastor, do que em receber. E isso é verdade. Eu digo por experiência própria. Eu aprendi com a minha mãe uma forma de amar as pessoas. Na verdade, ela me ensina formas super diferentes. Mas, Larissa, minha mãe me deu uma dica, atuando na área de inteligência emocional que ela faz, que eu achei muito legal, pastor. Muitas vezes, quando eu estou na estrada, eu pago o pedágio de quem está atrás de mim e libero a passagem dele. Já aconteceu de pessoas quererem seguir o meu carro. Olha só, o valor é tão pequeno para a pessoa que eu dou a entender assim, mas por que você fez isso? Entendeu? Por que você fez isso? Ué, simplesmente porque você merece, entendeu? Mas como que eu mereço? Como assim você gastou dinheiro comigo? Já viram gente falar dessa maneira? Então, de fato, o contrário do egoísmo, para aqueles que se submetem a servir a Cristo, é servir aos outros amando, é compartilhando, é gerando a alegria de dividir, é atendendo às necessidades do próximo, é esvaziando de si mesmo, como está em Filipenses no capítulo 2, do verso 5 ao 8, e você perceber que no reino de Deus não importa o maior, não é aquele que tem dinheiro, aquele que é o mais rico, riqueza não é problema, mas os maiores são aqueles que servem e que amam o próximo. Então, eu, particularmente, aprecio muito a temática do esvaziar-se, que não é fácil, mas o doar, ao invés de guardar para si próprio, e não significa que nós não devamos fazer aí reservas, não é isso, para as nossas famílias e o planejamento, mas devemos sempre que possível e estiver à nossa disposição atender às necessidades do outro. E sabe uma coisa, por mais legal que seja a musiquinha do compartilhar, que você ensina para Sarinha, né? Na hora de compartilhar é difícil de lembrar da musiquinha. E isso continua sendo quando a gente é adulto depois, sabe? Porque o egoísmo, ele é exatamente... Lembra quando Jesus diz lá em Lucas 9, a receita para quem quer segui-lo, né? Negue a si mesmo é a primeira coisa. Tome a sua cruz e siga-me. 3 coisas, né? E o negar a si mesmo é em cada ação, em cada ato e em cada intenção, né? Porque às vezes no ato, mas na intenção não, né? E o que muda mesmo é mudar as nossas intenções. Alguém quer comentar sobre egoísmo e já passar para a ambição? Por isso que a raiz é muito profunda, né? A raiz do egoísmo, ela vem lá do céu. E é justamente uma raiz, porque assim, às vezes eu imagino que o egoísmo é como... Não sei se ele é o germe ou se ele é a ambição cristalizada. Eu não parei para pensar na ordem das coisas, sabe? Mas um tá atrelado ao outro ali, sabe? Porque assim... e enfim, também a cobiça, né? Satanás cobiçou, ele ambicionou ser maior que Deus. Ele, na verdade, ele se comparou a Cristo, ele falou assim, não, mas como assim? Quem que é esse aí? Eu sou maior que ele, eu sou melhor que ele. Por que eu não estou nos conselhos de Deus, né? E ele ambicionou esse posto, uma coisa que não era para ele. De novo, eu acho que é extremamente importante a gente pensar nessa unicidade com o Criador, sabe? No nosso propósito, Deus nos criou para sermos um com Ele e desabrocharmos de acordo com o seu propósito. Inverno é uma das minhas épocas preferidas para a botânica, voltando ao assunto da botânica, porque é onde a florada do ipê. E que árvore exuberante que é o ipê. Sabe? Que árvore exuberante. A natureza, eu tenho umas florzinhas aqui fora, umas florzinhas simplinhas. Eu fico impressionada como as flores, a natureza dá prodigamente. E você não vê uma cenoura com ambição de ser um pepino, sabe? Você não vê um ipê com ambição de ser uma rosa. Você não vê ninguém... Não, aquilo ali tem aquele propósito, foi criado para aquilo. E dentro do seu propósito vai cumprir o seu motivo para a vida. Não é porque merece ser uma coisa ou outra. Por exemplo, mesmo a herança, Ive, uma herança, ela pode ser um direito, mas ela não é um mérito, né? Na verdade é isso, e a gente vive cada vez mais essa questão, tipo, o que eu posso fazer se meus pais conseguiram administrar bem o dinheiro ou não? Entende? Tipo, o que eles conseguiram é uma coisa deles, passa de mim. Né? Então, assim, não posso nem ambicionar uma coisa que é deles também.
E essa questão da ambição é uma coisa simplesmente aterradora, porque toda vez que a gente, de novo, compara, compete e aniquila, a gente está indo para o caminho errado. E começa justamente com a comparação. Ela tem mais, eu também quero ter mais. E a gente vive num mundo hoje em que você não ter ambição é uma coisa ruim, né? Não, quer dizer então que você vai ficar no mesmo lugar o resto da sua vida. Não, mas que coisa, não, você tem que querer uma coisa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, uma casa melhor, sei lá, as melhores notas para o seu filho. E a gente sempre vai querendo mais coisas. E então aí, tipo, beleza, o que você faz, como você equaliza na Bíblia, não vos conformeis com este século, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Então, assim, então não é para me conformar, mas aí eu tenho que me conformar. Então eu ambiciono, não ambiciono? O que eu faço com a ambição? É muito triste, porque a cena que a lição relata aqui é justamente a última ceia, onde Jesus está ansioso para comer a ceia, afinal de contas, além de ser uma celebração e uma preparação para a sua morte, é também a última vez que ele vai fazer isso antes que ele venha pela segunda vez. E nesse momento, os discípulos que passaram 3 anos com ele aprendendo sobre todos esses problemas, porque ele falou tanto sobre paz, ele mostrou o que é a paz quando ele acalmou a tempestade. Ele mostrou isso tantas vezes, ele falou, não, tá sem paz porque o irmão Lázaro morreu, eu vou ressuscitar. Tá sem paz porque não tem comida, vou providenciar. Tá sem paz. Quais são as coisas? Vou dar um jeito. Não, ainda no final, os caras estão lá falando, não, quem que vai ser o maior? Quem que vai ter a posição tal no reino de Deus? Ambicionando poder, ambicionando status. Assim, quem se deixa liderar pela ambição, dominar pela ambição, esse não tem descanso nunca também, né? Porque nunca vai estar satisfeito, né? Sempre vai querer mais e mais e mais. É aquela questão do carrinho que eu falei, né? A pessoa nunca, então ela não descansa, porque não está bom. Eu nunca estou no presente, eu estou sempre no futuro. Quem é muito ambicioso, ou quem é ambicioso, vive sempre no futuro. Ele projeta a felicidade sempre para o dia em que ele conseguir isso, o dia em que ele alcançar aquilo. É sempre assim, né? Mas a gente chega aqui na... Bom, se alguém quiser mais falar sobre ambição, mas a gente chega num ponto assim que hipocrisia, né? Muito condenada por Jesus, né? Se alguém quiser comentar sobre a ambição e já passar para a hipocrisia... Sair da ambição e passar para a hipocrisia? Eu acho que eu só vou fazer a ponte, então, porque assim, aí falou no começo que a gente vive no mundo de ter, né? Porque em vez de ser, ter, mas hoje a gente está no mundo de aparentar. Então, eu acho que isso é o mais difícil, fazendo essa ponte para a hipocrisia, né? Porque agora não é nem o ter e nem o ser, é o aparentar. Então, eu posso ter uma aparência de virtude e, no fundo, não ter virtude e não ser virtuoso. Então... O que me chama a atenção, assim, é porque Jesus, ele andava com todo tipo de gente do lado dele. E gente, que a gente, se vocês são como eu, corta o braço ali, sai sangue, né? A gente é humano, a gente é pecador. E Jesus andava com todo tipo de gente, com pecados diferentes e tal, só que ele não era tão duro como ele era duro com os fariseus lá, com o pessoal religioso. Tanto que uma das piores parábolas que ele fala são para os religiosos. Ele diz assim, olha, quando o demônio ele sai de casa e deixa a casa vazia, ele volta com mais 7. Então, tipo, é uma parábola terrível. Horrível essa parábola. Ele fala para os religiosos. Então, as piores, assim, tipo, as piores tiradas de Jesus, assim, com quem ele é mais duro, é com o pessoal religioso. E eu fiquei pensando nisso no que a Larissa acabou de falar. Eu acho que Jesus, ele era muito duro com o pessoal religioso, por causa dessa questão de aparência. Quando eu começo a parecer uma coisa que eu não sou, a gente chama de poser, sei lá como é que posso chamar, eu começo a acreditar que eu realmente sou aquilo que eu estou parecendo ser. Eu aparento ser alguém superior, ter uma moral superior, mas no fundo eu não sou aquele velho
provérbio que a gente fala assim, por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. Mas aí tem muito pão bolorento aí se achando, né? O croissant. A gente olha, eu gosto da frase de um pastor que ele diz assim, olha, tem duas coisas que mais crescem nesse país. E ele fala assim, crente e delinquente. Que evangelho é esse que não transforma as pessoas, gente? Por que não transforma? Os cristãos. Eu acho que por isso que o pessoal não se converte, gente. Não é por causa que o evangelho ele não é atraente. É porque a gente estraga. A gente estraga com a nossa vida, em vez de a gente pregar o evangelho, a gente está depregando, né? O que eu queria falar até para vocês quando estava falando lá de causar divisão, que o pastor Fernando falou, tem muitas lutas que Deus não pediu para a gente lutar, a gente luta. Então a gente acaba brigando com os nossos irmãos, com a nossa família, perdendo os almoços de domingo. Quando a gente fica doente, a gente perdeu as parcerias de quem podia estar cuidando da gente. A gente está lá se degladiando, porque eu sou de tal candidato e o fulano é de outro tal candidato. A gente está brigando aqui por causa deles e eles lá em Brasília estão tudo roubando junto, estão tomando café junto, a gente nem sabe. Quem que tá certo, você tem ali sua teologia, você acha que você tá certo na sua teologia, tudo bem. Você acha que você tá certo lutando pelas suas causas sociais, continua lutando pelas suas causas sociais. Só que não esqueça que atrás ali, que aí do seu lado, alguém que tem uma visão diferente da sua, que tem uma teologia diferente da sua, é um ser humano. E você não é melhor do que ele. Deus não te colocou como juiz. A graça é escandalosa porque a graça, ela é injusta. Jesus, ele falou assim, olha, a pessoa que trabalhar das 9 da manhã até as 18 horas vai ganhar o mesmo da pessoa que trabalha das 17 até as 18 horas. A gente fala, não, mas isso daí tá errado. A gente está querendo discutir com o dono do campinho. A gente é convidado. A gente não veio aqui para julgar ninguém. Deixa o fulano pensar o que ele quiser. Viva a sua vida da melhor maneira possível. Não estou dizendo que é o evangelho para você esconder aquilo que você acredita. Não esconda aquilo que você acredita, mas, por favor, seja cristão, mas não seja chato. Porque quem é chato, ninguém gosta de andar do lado de quem é chato. Jesus, todo mundo gostava de Jesus, porque Jesus não era um cara chato. Nem a gente está estragando a causa dele. Nem todo mundo, hein, tadinho de Jesus? Nem todo mundo. Agora, sabe o que me chama muita atenção é o seguinte, assim, olha, a hipocrisia, ela sempre fez parte da religião, né? Até vou voltar de novo, eu volto direto a Laodiceia. Mas a grande característica de Laodiceia é que ela é hipócrita. E o pior é que o hipócrita, ele acredita que ele tá bem, que ele é o melhor de todos, entende? Por isso que fala assim, lá na carta para Laodiceia, né? Você diz assim, eu sou rico, tá tudo bem comigo, não tem falta de nada, eu estou bem, mornos são os outros, mas você não sabe que você é pobre, cego, miserável e nu. E lá no fim ainda diz assim, quem tem ouvidos ouça, está dizendo, é surdo também. Então assim, Laodiceia, ela é hipócrita, ela parece, mas não é. E assim, é incrível, né? Porque aí nós temos de novo as mesmas classes, né? Fariseus e saduceus, conservadores e liberais, certo? E ambos acham, esse lado aqui acha que esse lado é hipócrita e esse acha que o outro lado é hipócrita. E os dois ficam brigando, né, com uma grande diferença, né? A grande diferença da época de Jesus para agora. É porque naquela época eles brigavam e quem via era quem estava perto. Hoje eles brigam na internet. E aí o evangelismo, a palavra de Deus, o evangelho, ele vira motivo de risada, né, de chacota, porque é isso aí que a Keldan falou, né? Nós fazemos um desserviço, né? Ficar brigando na internet, mandando recadinho para o outro na internet, frases, né, capciosas. Eu estou tão cheio de ouvir essas frases capciosas, sempre uma alfinetadinha dali e daqui, né? E Jesus não, ele não veio representar nenhum lado e nenhum outro, né? Jesus veio representar a justiça, a verdade, a equidade, a simplicidade, a humildade. Então, se você quer procurar um caminho, olha, é melhor olhar mais para Jesus e cuidar da sua vida, ao invés de ficar criticando o outro, né? E eu digo isso para os dois lados, tanto para o povo liberal quanto para o povo conservador, né? Esse olhar de cima, né? Que tipo, que estraga, né? Tipo, você olhar de cima, mas quem olha de cima é Deus. A gente está na mesma altura. Uhum. Pode falar.
Jesus, ele deu algumas fórmulas práticas para a gente não se preocupar com esse tipo de coisa. Na ceia, ele começou a servir, né? Então, a partir do momento que você serve, se você está fazendo as coisas, está em movimento, você não tem tempo para ficar mandando flechadinha para outra pessoa, você está trabalhando. E aí, só que porque assim, também pode ter uma tentação para a gente, que é a gente se valorizar com o serviço que a gente está fazendo. E aí Jesus fala assim, o que a tua mão direita faz, não conta nem para a esquerda. Então, se você está trabalhando e está quietinho, porque aí você fez para o pai, acabou. Não vai ter perrengue. Sabe, você vai estar com a consciência tranquila, você fez o que o pai te colocou para fazer, vai estar trabalhando. E aí não tem como ser hipócrita. Aí você vai sendo cada vez mais genuíno, porque o pai vai trabalhando com você. É muito complicado, né? Porque a gente vive nessa coisa do politicamente correto. Todos os vícios, todas as coisas que a cristandade lutou durante séculos viraram virtudes. Entende? O egoísmo, a ambição, a hipocrisia, tudo virou virtude hoje em dia. Exaltado, né? A hipocrisia chama-se politicamente correto. Uhum. Então, não existe isso, porque a gente se perde da gente mesmo, né? Toda vez que a gente não é genuíno, em essência, a gente se perde. Infelizmente, nós estamos chegando aqui no finzinho. Vamos para quinta-feira, eliminando a inquietação, né? Assim, olha, só antes da gente entrar aqui, só dizer assim, quando eu fico falando assim, o da direita, o da esquerda e tal, eu até tremo, sabe por quê? Porque enquanto eu falo isso, eu tenho que exercitar a mim mesmo e perguntar assim, será que eu não estou criando uma terceira categoria de pessoas para dizer, eu não estou nem nessa e nem nessa, né? Você é apartidário, Eu né? sou a partidária, né? Então, assim, olha, é por isso que Deus fala assim, Jesus fala que, se possível, nos últimos tempos, até os escolhidos, os que escolheram Deus, eles se perderiam, porque se cada um não fizer um autoexame todo dia, e você não vai saber se eu sou mesmo a partidária, e nem eu vou saber, quem vai saber é Deus, né? pastor. É só uma busca. Chama isentão. Oi? Isentão, pois é. Isentão, com muito orgulho. Vamos lá, quinta-feira. Mas é de novo, pastor, é difícil a gente, tá vendo? Essa polarização é uma coisa que, de novo, destrói a ideia da criação, de você ser um ser único, né? Você precisa estar em algum dos polos? Não, na verdade é você ser único com Deus. Tá vendo como as coisas são mais profundas? Eu tenho um Nós professor que eu somos gosto. No entanto, quando a gente fala sobre eliminar a inquietação, como bem a Larissa assim realçou, Jesus deixou um modelo e formas de nós vivermos para eliminarmos essas inquietações. E, na realidade, se nós, como povo do Senhor, formos identificados, seremos identificados por essas características. Porque, de fato, cada um de nós pode ter lutas em relação à hipocrisia, em relação à ganância, em relação ao egoísmo. Contudo, nós precisamos de ajuda externa para modificarmos. É esse o chamado da conversão espiritual. Quando nós falamos em conversão, é um chamado para mudar de comportamento. E sozinhos nós não conseguimos. Olha, Larissa, pastor, aqui eu tive oportunidade muito para estudar sobre a questão do coaching, tive a formação sobre essa questão da inteligência emocional. E tem um princípio no coaching que, para mim, ele é um princípio muito cristão e que eu me debrucei, depois fui buscar no Desejado de Todas as Nações e no Novo Testamento, nos primeiros 4 evangelhos, para ver que Jesus realmente é assim. Um princípio do coaching que é fundamental para as relações serem equilibradas, é a suspensão do julgamento, que para mim é o maior desafio. Mas quando você consegue, que é esse chamado que o pastor Fernando realçou, dizendo, você precisa fazer todo dia uma análise de si mesmo e se chamar para prestar a sua atenção. Se você suspende o seu julgamento em relação ao outro, você evita de ser hipócrita, porque assim você não julga e não se põe no lugar, entende, pastor? E foi o que Jesus fez a todo instante, enquanto ele esteve na terra, humanamente falando. Jesus tinha todo o poder, ele tinha, na verdade, inclusive a atribuição, porque ele o tem, para julgar, e Jesus não julgou. Jesus não julgou os 2 irmãos que questionaram sobre a herança,
Jesus não julgou os discípulos na mesa da Santa Ceia, e quando se lê sobre esse episódio, a preocupação de Jesus foi sobre o amor que ele sentia em relação aos discípulos. E Jesus sempre focou no amor. Então, uma das maneiras, e na realidade a principal maneira de eliminar as inquietações da nossa alma, enraizadas ainda que de maneira invisível, mas que causam consequências destruidoras, é nós nos pautarmos no amor, crendo em Jesus Cristo. É lembrarmos que Ele é o amor, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu não sou a verdade, é Jesus Cristo que é a verdade. Em mim não há vida, e por mais que eu construa ou planeja coisas, a vida vem do Senhor. A vida é dádiva dele. Ele é o legislador divino. Não são as minhas regras que devem ser utilizadas para que eu, então, na minha pauta, sob a minha ótica, julgue o outro. É Jesus quem vai julgar, as leis são dele, e quem obedece ou não é cada um no seu caminho. Não é fazendo de cada Instagram ou rede social sua igreja, com a sua posição, a sua opinião, porque existe um parâmetro construído na palavra do Senhor por aquele que é originariamente o nosso legislador. É nele que existe a vida, é nele que há, na verdade, assim, aquietação para as nossas inquietudes e para os anseios do nosso coração. Então, quando você busca, na realidade, a solução, existe. E nós precisamos buscar essa ajuda externa para alinharmos os nossos comportamentos com os nossos sentimentos pautados nos nossos princípios. E os princípios não são nossos, eles estão descritos na palavra. Isso facilita, porque se eu alinho o meu sentimento com o meu comportamento, com os meus pensamentos no Senhor, eu serei congruente, não serei hipócrita. Não por mim, mas pelo Espírito Santo que habita em mim. Eu comentei com o pastor Fernando Iglesias há uns dias atrás que cada vez mais eu tenho entendido um pouco mais sobre quem é o Espírito Santo e que ele está exatamente aqui nesta terra para nos ajudar, assim, nos auxiliar nessa atitude externa que nós precisamos. É ele quem trabalha em nós, e para isso nós temos que pedir, que buscar, que pautar o nosso coração e nos levantarmos e agirmos uns com os outros, sempre pautados no amor de Cristo. É o amor que deve ser a nossa motivação, em dar, em agir, em pregar, em fazer, em testemunhar. É o amor, não é para corrigir o outro porque você entende que está melhor, porque você não comete o mesmo pecado, que você não matou, mas é egoísta. Você não mentiu, mas é hipócrita. Você, na verdade, não é uma pessoa gananciosa, mas é o tipo de pessoa que critica. Cada um de nós possuímos, na nossa natureza, pecado, realmente em nós. Mas nós podemos, cada vez mais, quando decidimos servir a Cristo, eliminarmos a inquietação, vivermos com paz no meio das tempestades, que significa perseverar apesar das tormentas, e acreditarmos confiante e de forma perseverante na palavra que o Senhor nos disse. Não é para ficar perturbado o seu coração. Creia no Senhor, ele logo mais voltará, tudo isso findará. Enquanto não acontecer, seja você o Cristo aonde você está. Amém. Interessante você falar sobre o amor, porque o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é essa laranja, né? E o fruto do Espírito é causado quando o Espírito Santo habita o coração da gente. Essa laranja porque tem vários gomos, né? Amor é o nome do fruto do Espírito. As outras características que estão lá em Gálatas 5 são os gomos dessa laranja chamada amor, que é o fruto do Espírito. É o antídoto, né, contra todas as outras coisas. Bom, antes de passar para vocês fazerem a finalização, eu queria dizer que Deus, Jesus, na carta para Laodiceia, ele estabeleceu um termômetro para você saber se você é hipócrita ou não. Lá está falando de mornidão, né? Mas o laodiceano, ele é morno e é hipócrita, porque ele parece, mas não é, e ele acha que é. Qual é o termômetro que ele estabeleceu? Bom, ele descreve que o laodiceano, ele está mal, mas acha que está bem. E ele julga o outro. Então, assim, se você julga que o outro é hipócrita, é um bom caminho para você saber que você é o hipócrita. Então, é uma boa pergunta para a gente fazer. Se você acha que o outro é o morno e eu não sou o morno sou eu mesmo, né? Se eu acho. Então, é isso aí. Eu queria que vocês, cada uma fizesse um comentário aí final, né? Curtinho, aí 2 frases para a gente fechar essa semana. Vamos começar aqui de baixo com a Larissa. Eu acho que a gente tem que se alimentar da palavra
fincar nossas raízes. O Salmo 1 diz que o sábio ele vai ser plantado como raízes junto, como uma árvore forte junto aos ribeiros de água, né? Então, tá aí onde a gente tem que se nutrir. Eu acho que é isso. Nossos problemas, há descanso junto às águas tranquilas. Amém. Akeldan? Acho que o que eu fiquei pensando depois dessa lição é que eu preciso do Espírito Santo para falar, não só para ter o argumento certo, ou ter a teologia certa, ou lutar pelas causas certas, mas para eu falar a coisa certa no momento certo. Porque se eu falar a coisa certa, mas no momento errado, do jeito errado, eu posso até estar tentando fazer algo certo, mas vai ser tudo errado. Então eu preciso de Deus na minha vida e eu preciso entender que eu não sou melhor do que ninguém. Isso aí. Ive. Eu vou emprestar o pensamento do livro Caminho a Cristo, que diz assim, já que o amor deve ser a motivação, e eu penso que pode ajudar nessa temperatura, se o amor for a motivação, então eu não devo buscar, na realidade, cumprir o mínimo de uma norma baixa para saber se eu estou kit, mas eu vou fazer de tudo para estar em harmonia com o meu Criador. Então, fazer de tudo que for possível e que estiver ao meu alcance para eu estar em harmonia com o meu Criador. E dessa maneira eu posso eliminar as inquietações. Maravilha, gente. Bom, nós estamos aqui agora terminando. Antes de terminar, nós vamos orar. Quero agradecer a vocês, meninas, por participarem aqui conosco. E você, né, que tem participado, tem colocado aí seu comentário no chat, no Facebook, no YouTube. Você, quando faz isso, ajuda a gente a fazer a lição. Porque quem está acompanhando também está lendo o que você está escrevendo, né? Bom, antes de ir, eu quero pedir para uma de vocês fazer oração. Vou pedir para a Larissa orar com a gente. Senhor nosso Deus, o Senhor nos criou e nos formou no ventre das nossas mães. O Senhor sabe exatamente o que a gente carrega, tanto de bom como de ruim. E se o Senhor trouxe cada um de nós à existência, é porque o Senhor nos amou. E também eu agradeço pelo sangue de Cristo Jesus, que nos perdoa de todos os pecados. O Senhor sabe do que a gente é feito. O Senhor sabe das nossas faltas e transgressões, e mesmo assim o Senhor nos cobre com teu sangue. Eu te agradeço e te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a descansar, nos ajude a tomar posse da paz pela qual o Senhor morreu numa cruz em agonia, para que a gente possa viver tranquilamente, sem precisar ambicionar o que é do outro, sem precisar ter inveja, cobiçar, sem precisar fazer de conta que a gente é alguma coisa que a gente não é. Meu Deus, ajuda que a gente possa fazer um exame de consciência cada dia, talvez no final do dia, para que a gente tenha maior dimensão de quem a gente é e do que o Senhor fez por nós. Porque a gente sabe, às vezes, pouco sobre a gente mesmo. Então, meu Deus, eu te peço isso para mim, te peço isso para os meus colegas que estão aqui, também por quem nos assiste. Porque é só assim, só quando a gente se deixa ver, se permite ver em carne viva, que o teu sangue pode nos curar. Do contrário, Senhor, a gente vai passar a vida fingindo que é cristão, fingindo que acredita na Bíblia, sabendo um monte de verso bíblico e continuando tornando a vida dos outros um inferno e a nossa própria vida um inferno. Nos livra disso, meu Deus. Nos ajuda a sermos cada vez mais semelhantes a Jesus e vivemos em singularidade e união contigo. Por Jesus, amém. Amém. Valeu, gente. Obrigado, meninas. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo estudo, tá bom? Vamos avançando junto aí e crescendo na palavra de Deus. Obrigadão pela sua audiência. Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, você, sua família. Eu estou aqui hoje para, mais uma vez, animar vocês, especialmente os diretores da Escola Sabatina e os professores da Escola Sabatina. Veja, divulgue essa live, divulgue esse programa nas suas redes sociais. Aproveite esta ferramenta que nós temos, tão importante, que a cada sexta-feira nós nos encontramos aqui para rever os conceitos, os estudos. Você hoje nós vimos um pouquinho sobre algumas inquietações, não é? É claro que Jesus traz algumas divisões no fato de que a gente tem que fazer uma decisão ao lado dele. E você aprendeu essa semana sobre isso. Os professores nos ensinaram aí. O pastor Fernando nos conduziu de maneira muito, muito brilhante
esse aprendizado dessa semana, mas não se esqueça de você divulgar isso, divulga isso. Reparta isso com seus amigos, reparta isso com seus professores da escola sabatina. Veja, eu sei que nem toda igreja ainda, ela tem ali a classe dos professores. Aquela reunião que a gente faz regularmente, às vezes a gente faz sexta-feira à noite, às vezes sábado de manhã, antes de começarmos a escola sabatina. Isso é importante para a gente organizar as ideias do grupo, né? Mas aqui, quando você assiste aqui, você consegue organizar as ideias para que você consiga transmitir melhor para os seus alunos. Nós estamos retomando novamente algumas classes aí, vamos retomar nas próximas semanas. Então, quero convidar você, diretor da Escola Sabatina, que você divulgue aí nas tuas redes sociais, fala aí para os professores da Escola Sabatina, aproveite esse momento de aprendizado, tá legal? Eu conto com você. E a lição está aqui, não é? Estamos nesse trimestre falando sobre o descanso em Cristo, lições que vão nos ajudar aí a entender um pouco mais a respeito da nossa confiança em Deus, de confiar nas suas promessas, descansar no Senhor, tá bom? Hoje, como um dia de sábado, você está aí, já estamos nas horas sagradas do sábado, você está aí preparando-se para aprender um pouco mais da palavra de Deus, você já assistiu aqui a lição de hoje. Portanto, eu quero animar você, diretor da Escola Sabatina, para que você divulgue esse canal para que os professores assistam. E se eles assistirem, eles vão receber muitas boas informações, eles vão ser desafiados, nós vamos ter uma qualidade melhor. Então, o nosso conselho hoje, o nosso bate-papo de hoje, e a nossa orientação de hoje, é que nós possamos divulgar isso para os nossos professores da Escola Sabatina, aqui da região central de São Paulo. Este é um programa da Associação Paulistana. Nós temos aqui mais de 250 igrejas, temos aí centenas, não é? E quem sabe milhares de professores da Escola Sabatina. E você, diretor da Escola Sabatina, você que coordena a sua igreja aí, a Escola Sabatina, divulgue esta live, divulgue este canal na sua mídia social, especialmente para os professores da Escola Sabatina, tá bem? Conto com você, vamos desfrutar desse aprendizado e amanhã cedo, na parte clara desse dia, de sábado, né, vamos nos encontrar na igreja, alguns ali já na sua classe, outros ainda de uma outra forma, mas o importante é que nós continuemos animando os nossos irmãos ao estudo diário da lição da Escola Sabatina. Um forte abraço, Deus te abençoe e um feliz sábado para você.